Terá início a sessão solene de posse dos novos dirigentes desta Corte, biênio 2022-2024. Anunciamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Ítalo Fioravante Sabo Mendes, e os desembargadores federais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Vice-presidente e corregedora regional da Justiça Federal da Primeira Região, Ângela Catão. Olindo Menezes, Cândido Ribeiro, Carlos Moreira Alves, José Amilcar Machado, Daniel Paes Ribeiro, João Batista Moreira, Souza Prudente, Maria do Carmo Cardoso, Mônica Cifuentes, Neviton Guedes, Noveli Villanova, Ney Belo, Marcos Augusto de Souza, João Luiz de Souza, Gilda Sigmaringa Seixas, Jamil de Jesus Oliveira, Hércules Fajoses, Carlos Augusto Pires Brandão, Daniele Maranhão, Wilson Alves de Souza, César Jataí, Rafael Paulo Soares Pinto, Maria Moraes Taia, Gustavo Amorim de Souza. Desembargadores federais de ontem: Plauto Ribeiro, Antônio Augusto Catão Alves, Osmar Toniolo, Sebastião Fagundes de Deus, Sônia Diniz Viana. Compõem a mesa de honra: Excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, general Hamilton Mourão. Excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Huberto Martins. Excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Excelentíssimo senhor procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da Primeira Região, José Robalinho Cavalcante. Excelentíssimo senhor representante do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Neste momento, a entrada do pavilhão nacional. Em sentido de respeito, anunciamos a execução do hino nacional pela Banda de Música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, sob a regência do suboficial Érico Coutinho de Oliveira Gomes.
saída do Pavilhão Nacional. Anunciamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal Ítalo Fioravante Sabo Mendes. Com muito orgulho, com muita satisfação e com muita honra, cumprimento a todas e a todos e declaro aberta esta sessão solene destinada à posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, eleitos para o biênio 2022-2024. É um momento de abertura desta solenidade. Muito honrado, desembargador José Amilcar, em saudar Vossa Excelência. Não poderia deixar de dizer poucas palavras ao abrir este evento para dizer que tirei grandes lições da presidência. Não houve sequer um dia que eu não aprendesse. Mas, sobretudo, terei duas grandes lições. A primeira delas é de que na presidência e em qualquer atividade, o homem público constrói para o futuro. É impossível se pensar em uma presidência com 2 anos em que se construa para o presente. Não. Não. A construção é feita para o futuro. O presidente é um semeador e que, se for pensar em usufruir o que ele semeia, em usufruir dos frutos do que ele plantou, ele nada faz. Nada faz. Ninguém constrói nada. Essa é outra segunda lição. Ninguém constrói nada sozinho, pois todas as obras resultam de um esforço comum da presidência, da vice-presidência, da corregedoria, dos eminentes embargadores federais, dos servidores e dos prestadores de serviço. A todos eles dedico essa presidência. Por isso, findo este período de gestão, em um momento tão difícil na vida brasileira e na vida mundial, eu não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos que foram essenciais para que pudéssemos chegar nas nossas condições do modo como estamos hoje. Assim, agradeço em primeiro lugar a Deus e a Maria Santíssima, a quem desde o primeiro dia dediquei essa presidência. Não fiz obra alguma. As obras foram divinas. Agradeço ainda aos eminentes colegas desembargadores federais deste tribunal, que sempre me apoiaram, sempre me impulsionaram para que pudéssemos levar à frente o tribunal. Agradeço aos juízes auxiliares da presidência, os doutores pela ordem alfabética, Kleberson, Henrique e Roberto Veloso. Agradeço ao diretor-geral, doutor Frederico, e aos secretários deste tribunal. E vai daqui um testemunho que faço questão de prestar. Como é elevado o nível técnico dos nossos servidores. O nível é excelente. E muito do que fizemos, sem dúvida alguma, devemos aos nossos servidores. Agradeço ainda aos juízes federais, diretores do foro, que foram bastiões da Justiça Federal, sempre presentes, sempre prontos, e que não arredaram o pé da prestação jurisdicional nos mais difíceis momentos da vida pandêmica.
Sem o apoio dos diretores do foro, também nada teria sido feito. Agradeço ainda a eminente e ilustre chefe da assessoria da presidência, a doutora Cristina Coquinos, presente o tempo todo ao meu lado. Assim como agradeço a assessoria, a chefe de gabinete, doutora Patrícia. Agradeço ao Comitê Gestor de Crise, tão bem dirigido por Vossa Excelência, desembargador Marcos Augusto, tão bem dirigido por Vossa Excelência, fundamental para que este tribunal pudesse superar a pandemia praticamente sem danos, com uma gestão tranquila, pacífica, conduzida por Vossa Excelência, desembargador Marcos Augusto, no Comitê Gestor de Crise. Não poderia deixar de reconhecer essa participação de Vossa Excelência. Agradeço imensamente a doutora Gilda no sistema de conciliação. A doutora Gilda me trouxe na semana passada, no início da semana, um número maravilhoso que vai encantar a todos e a todas e que mostra o que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A doutora Gilda me noticiou que nesses quase 2 anos foram feitas no âmbito do tribunal mais de 200 mil conciliações. São mais de 200 mil processos a menos. São números estrondosos e que merecem realce em um momento como este. Agradeço também a COGEF, dirigida pelo desembargador Ney Belo, com uma grande atuação. A Comissão de Regimento, com muito trabalho, conduzido pelo desembargador Jamil Jesus Oliveira. Brilhante trabalho, desembargador Jamil. Agradeço a Vossa Excelência, o Tribunal agradece a Vossa Excelência. Agora, eu não poderia deixar também, neste momento, sob pena de cometer uma terrível injustiça, de agradecer a Vossa Excelência, ministro Humberto Martins. O ministro Humberto Martins, desde o primeiro dia, apoiou este tribunal. Foi fundamental para a criação do TRF da 6ª Região. Foi fundamental para a ampliação deste tribunal, realizando um sonho de mais de 20 anos desta corte. Sem Vossa Excelência, ministro Humberto Martins, não teríamos conseguido isso. E, a bem da justiça, eu precisava de público fazer esse agradecimento a Vossa Excelência. Meu muito obrigado em nome do tribunal. Vejam, portanto, Vossas Excelências, e fiz questão de dizer isso, apenas para mostrar que ninguém faz nada sozinho. A construção é de todos. É de todos. Todos de braços dados em prol de uma justiça melhor. Por isso é que eu não poderia deixar de dizer essas palavras, poucas, de agradecimento, por estarmos chegando aqui, neste momento, após 2 anos que tomei posse, num contexto de surgimento de uma pandemia, e entrego 2 anos depois, praticamente com o final da pandemia. É uma missão que este tribunal cumpriu, de deixar as suas portas abertas ao jurisdicionado. Por isso, desembargador Zé Amilcar, cumprimento Vossa Excelência e peço a Deus luz, proteção a Vossa Excelência para conduzir a bom termo este tribunal. Que Deus abençoe a Vossa Excelência, que Deus abençoe este tribunal, que Deus abençoe nosso Brasil. Muito obrigado a todos. Convido, neste momento, o excelentíssimo senhor desembargador federal José Amilcar de Queiroz Machado a dirigir-se à tribuna para prestar o compromisso solene de posse no cargo de presidente deste tribunal. Prometo desempenhar leal e honradamente as funções de presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, respeitando a Constituição e as leis do país.
Solicito ao senhor diretor-geral de secretaria, Dr. Carlos Frederico Maia Bezerra, que proceda à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor desembargador federal José Amilcar de Queiroz Machado, no cargo de presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aos 18 dias do mês de abril do ano de 2022, nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, na sala de sessões plenárias, situado no térreo do edifício sede 1 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, presentes presencialmente ou por meio de ferramenta de videoconferência, os excelentíssimos senhores desembargadores federais, membros do tribunal, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador federal Ítalo Fioravante Sabo Mendes, toma posse no cargo de presidente, para o qual foi eleito em sessão plenária realizada no dia 10 de fevereiro do ano corrente, o excelentíssimo senhor desembargador federal José Amilcar de Queiroz Machado, com mandato de 2 anos, tendo prestado o compromisso de desempenhar leal e honradamente as funções do cargo, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. E como assim se compromete, assino o presente termo. Eu, Carlos Frederico Maia Bezerra, diretor-geral da Secretaria, lavrei o presente termo, que é assinado pelo excelentíssimo senhor desembargador federal, presidente, e pelo empossado. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região o excelentíssimo senhor desembargador federal José Amilcar de Queiroz Machado, a quem transmito o grande colar do mérito judiciário, ministro Nelson Hungria, símbolo da presidência do tribunal, e passo a sua excelência a condução dos trabalhos. Nascido em Patrocínio, Minas Gerais, o desembargador federal José Amilcar de Queiroz Machado formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, diplomou-se no curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, CAEP, da Escola Superior de Guerra, e obteve o grau de mestre em Política Estratégica pelo Instituto COPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira jurídica como auxiliar judiciário do Tribunal de Alçada de Minas Gerais e logo se tornou oficial de gabinete. Exerceu a advocacia na primeira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tomou posse como juiz federal em fevereiro de 1987, sendo designado para a 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Foi removido no fim de 1997 para a Seção Judiciária de Minas Gerais e titularizado na 5ª Vara Federal. Exerceu a direção do Fórum da Seccional Mineira, tendo atuado também como juiz suplente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Em dezembro de 1999, foi promovido, por merecimento, ao cargo de desembargador federal do TRF Primeira Região,
Atuou como juiz suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal no período de 2014 a 2016. No TRF1, foi vice-presidente no biênio 2010-2012, diretor da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, ESMAF, no biênio 2012-2014, diretor da revista do TRF1 no biênio 2019-2020, membro efetivo do corpo docente da ESMAF, presidente da comissão do 14º concurso para o cargo de juiz federal substituto do TRF e membro da comissão do 15º concurso para o cargo de juiz federal substituto do tribunal. Presidiu a primeira turma e a segunda, terceira e quarta sessões. É membro da Corte Especial, no Conselho de Justiça Federal CJF, atuou como membro suplente no período de 2010 a 2012. Integrou o Centro de Estudos da Magistratura Federal CEMAF, órgão ligado ao Centro de Estudos Judiciários da CJF. Atuou ainda no CJF como integrante do Conselho Editorial da Revista do Centro de Estudos Judiciários, integrante do Conselho Editorial da Revista da Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Participou em missão oficial da International Visitor Leadership Program, a Project for Brazil, United States Department of State, USA, agosto de 2010. Em atividades em Washington, D.C., Sacramento, Califórnia, Dallas, Texas. Participou de renomados grupos de trabalho, a destacar International Visitor Leadership Program, Judicial Corporation, United States Department of State, USA, janeiro de 2013. Atividades em Washington, D.C., Chicago, Illinois, New York, sob a coordenação do Centro de Estudos Judiciários, CEJ. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Eu convido a excelentíssima senhora desembargadora federal Ângela Maria Catão Alves a prestar o compromisso solene de posse no cargo de vice-presidente desse tribunal. Bem-vinda, Ângela. Muito obrigada. Prometo desempenhar leal e honradamente as funções de vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, respeitando a Constituição e as leis do país. Solicito ao senhor diretor-geral da Secretaria, Dr. Carlos Frederico Maia Bezerra, que proceda à leitura do termo de posse. Termo de posse da excelentíssima senhora desembargadora federal Ângela Maria Catão Alves, no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Aos 18 dias do mês de abril do ano de 2022, nessa cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, na sala de sessões plenárias, situada no térreo do edifício sede 1 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, presentes pessoalmente ou por meio de ferramenta de videoconferência, os excelentíssimos senhores desembargadores federais, membros do tribunal, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador federal José Amilcar de Queiroz Machado, toma posse no cargo de vice-presidente, para a qual foi eleito em sessão plenária, realizada no dia 10 de fevereiro do corrente ano, a excelentíssima senhora desembargadora federal Ângela Maria Catão Alves, com mandato de 2 anos, estando presente por meio de ferramenta de videoconferência, tendo prestado o compromisso de desempenhar leal e honradamente as funções do cargo, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. E, como assim se compromete, assina o presente termo. Eu, Carlos Frederico Maia Bezerra, diretor-geral da Secretaria, lavrei o presente termo, que é assinado pelo excelentíssimo senhor desembargador federal presidente e pela empossada, de forma eletrônica, por meio do sistema SEI. Obrigado. Neste momento, assino o termo de posse a excelentíssima senhora desembargadora federal Ângela Catão Alves. Assinado através do SEI.
Declaro empossada no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região a excelentíssima senhora desembargadora federal Ângela Maria Catão Alves. Parabéns. Ângela Maria Catão Alves, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, a desembargadora federal tomou posse como desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, em 19 de novembro de 2009, pelo critério de antiguidade. Graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e se licenciou em 1975 nas áreas de Direito e Legislação na Universidade Católica de Minas Gerais. Especializou-se em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito de Sete Lagoas, Minas Gerais. Foi procuradora da República no período de 1982 a 1984, tomou posse no cargo de juiz federal em 5 de setembro de 1984. A magistrada atuou como membro suplente e membro titular do Tribunal Regional Eleitoral em diferentes períodos entre 1992 e 1999. Foi professora de Direito Tributário e de Direito Civil da Faculdade de Direito Milton Campos, em Belo Horizonte, e diretora do Fórum da Seção Judiciária de Minas Gerais no período de 1993 a 1995. Convido a excelentíssima senhora desembargadora federal Mônica Jaqueline Cifuentes a dirigir-se à tribuna para prestar o compromisso solene de posse como corregedora regional da Justiça Federal da Primeira Região. Prometo desempenhar, leal e honradamente, as funções de Corregedora Regional da Justiça Federal da Primeira Região, respeitando a Constituição e as leis do meu país. Solicito ao senhor diretor-geral da Secretaria, Dr. Carlos Frederico Maia Bezerra, que proceda à leitura do termo de posse. Termo de posse da excelentíssima senhora desembargadora federal Mônica Jaqueline Cifuentes, no cargo de Corregedora Regional da Justiça Federal da Primeira Região, aos 18 dias do mês de abril do ano de 2022, nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, na sala de sessões plenárias, situada no térreo do edifício sede 1 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, presentes, pessoalmente ou por meio de ferramenta de videoconferência, os excelentíssimos senhores desembargadores federais, membros do Tribunal, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador federal José Amilcar de Queiroz Machado, toma posse no cargo de Corregedora Regional da Justiça Federal da Primeira Região, para o qual foi eleita em sessão plenária realizada no dia 10 de fevereiro do corrente ano, a excelentíssima senhora desembargadora federal Mônica Jaqueline Cifuentes, com mandato de 2 anos, tendo prestado o compromisso de desempenhar leal e honradamente as funções do cargo, cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. E como assim se compromete, assina o presente termo. Eu, Carlos Frederico Maia Bezerra, diretor-geral da Secretaria, lavrei o presente termo, que é assinada pelo excelentíssimo senhor desembargador federal presidente e pela empossada. Declaro empossada como Corregedora Regional da Justiça Federal da Primeira Região a excelentíssima senhora desembargadora federal Mônica Jaqueline Cifuentes.
Mônica Cifuentes é desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde março de 2010, tendo sido juíza federal e juíza do Estado de Minas Gerais. Foi membro da segunda seção do TRF-1, que tem competência para o julgamento de ações criminais, improbidade administrativa e desapropriações, e atualmente é corregedora regional da Justiça Federal. Exerceu a função de juíza de enlace no Brasil para a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado e, nessa qualidade, participou como membro da delegação brasileira das reuniões da Comissão Especial para Análise de Implementação da Convenção da Haia de 1980, relativa ao sequestro internacional de crianças em 2006, 2011 e 2017. Em 2020, foi a única brasileira indicada a concorrer a uma vaga do Tribunal Penal Internacional, um dos tribunais mais importantes do mundo, responsável por julgar casos de pessoas envolvidas em crimes contra a humanidade, genocídio e crimes de guerra. É doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais e Faculdade de Direito de Lisboa, bem como mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em Tráfico Internacional de Pessoas, American University Washington College of Law. Nos anos 2016 e 2017, participou do Hubert Hill Humphrey Fellowship Program da Comissão Fulbright nos Estados Unidos, tendo sido selecionada em concurso internacional. Professora da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, possui livros e artigos jurídicos publicados no Brasil e no exterior. Em 23 de março de 2022, foi agraciada com o diploma Berta Lutz, em reconhecimento por sua relevante contribuição em defesa dos direitos da mulher e questões de gênero, entregue pelo presidente do Senado Federal. Neste momento, anunciamos o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal José Amilcar de Queiroz Machado, ora empossado. Excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, general Hamilton Mourão, que aqui vem nos prestigiar, mercê de sua solidariedade e de seu cavalheirismo. Excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, eminente ministro Humberto Martins, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, nosso colega, ex-colega desse tribunal, ministro Cássio Nunes Marques, excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, doutor Ibanez Rocha, excelentíssimo senhor procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da Primeira Região, José Robalinho Cavalcante, excelentíssimo senhor representante do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Anoto também a presença da ministra do Supremo Tribunal Federal, a mineira Carmen Lúcia, que, infelizmente, teve de se ausentar e fica aqui registrada a presença de Sua Excelência. Senhoras e senhores, recebo a presidência dessa corte das mãos limpas do desembargador federal Ítalo Fioravante Sabo Mendes, meu colega e amigo nesses 22 anos de atuação no tribunal. Sua Excelência enfrentou os tempos difíceis da pandemia e tudo conduziu com acerto. Parabéns também ao corpo diretivo comandado por Sua Excelência. Meus agradecimentos iniciais ao Tribunal Pleno pela confiança a mim tributada ao eleger-me para a presidência, por mim recebida como franca honraria. Essa escolha decorreu do critério de antiguidade do tribunal, observada a tradição, sendo que fui alçado a essas elevadas funções sem projeto político algum. Consequência exclusiva do tempo da carreira. São 35 anos. Em fevereiro de 1987, posse no Tribunal Federal de Recursos,
após a aprovação no 4º concurso público para o cargo de juiz federal. Remanesço na carreira ao lado dos colegas Daniel Paes Ribeiro e Novelli Villanova, ambos do mesmo concurso. A todos os desembargadores, o meu vero agradecimento. Neste momento, vem a lembrança de meus pais, Genuíno e Walter Machado, e dos meus 2 irmãos falecidos, José Walter e José Teodorico. Nesse passar da vida, recôndita saudade. Minhas irmãs aqui presentes, Maria Inês, viúva do saudoso Edilson, e Maria Augusta, com meu cunhado Sérgio. Espero nessa quadra que possamos sentir o quanto realizamos a partir do exemplo de nossos pais. Uma singela homenagem a meus sobrinhos, minhas tias e meus queridos primos, minha cunhada Maria Clara, aqui presente. Se me permitem, uma referência especial que pretendo destacar, a minha mulher Beatriz. Essa que sempre foi e tem sido minha grande companheira. Obrigado por tudo, Bia. Minha enteada Patrícia e meu genro Roberto, muito afeto junto com os meus netinhos, Carol e Beto. No plano da administração, tem-se de início a constatação de que a primeira região é de extrema complexidade, jurisdicionando 3 estados federados e o Distrito Federal, possui dimensão continental em que verifica-se a heterogeneidade das realidades, e, por consequência, a diversificação dos conflitos a serem dirimidos pela Corte. Da maior mineradora do mundo em sua área, a pequenos garimpos artesanais. Fronteiras perigosas e complicadas, contrabando de minerais, armas e tóxicos. Na Amazônia, os biomas do Cerrado e Caatinga, a pluralidade das populações e a questão indígena, as dificuldades logísticas do deslocamento para abordagem de questões sensíveis, além da precariedade das comunicações. Tudo se esparge pelo judiciário. Ressalto a qualidade e o desassombro da judicatura de primeiro grau. Temos juízes excelentes, repito, como também é imprescindível a atuação dos advogados e dos procuradores da República. Minha homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público Federal, ambos aqui na mesa representados. Assim, investido na presidência, sinto a responsabilidade maior que a autoridade, contando com a participação diuturna de toda a estrutura federal do país, instalada na região amazônica, para conduzir e enfrentar desafios atuais e futuros. Ainda temos o Centro-Oeste, com Mato Grosso e seu Pantanal, outro bioma. A questão ambiental é tema constitucional impostergável e de necessário enfrentamento imediato em todos os quadrantes. Essa sinalização indica que a governança na primeira região gera cenários complicados. Por isso que, em gestão integrada, estarão comigo minhas colegas desembargadoras Ângela Catão e Mônica Cifuentes. Somos, portanto, 3 mineiros a enfrentar o desafio, com transparência e bons propósitos. Com a participação dos membros da Corte e da área de apoio técnico-administrativo, o TRF1 terá atuação administrativa fundamental na instalação do nosso irmão recém-nascido, o TRF6,
que jurisdicionará Minas Gerais, onde temos plantadas nossas raízes de ferro imantado, que nunca nos deixam partir de vez. Na moderna inteligência, é o que diviso para a governança, não prevalece na boa ciência administrativa a organização piramidal do poder para a decisão vertical. Lida-se hoje com a metáfora da árvore. O decisor não terá a decisão vertical. Na hipótese, ele seria não o topo de uma pirâmide, mas sim a raiz e o tronco da árvore, cuja copa seria o contexto que necessariamente teria de ser cotejado para a tomada da decisão. A análise do contexto é quem imbricaria a decisão. Nesse sentido, todos os colegas serão participados de assuntos do interesse das várias economias internas que compõem o conjunto da Corte, o que deverá ser apresentado de forma propositiva, com suporte na área técnico-administrativa. Assim, espero proceder com dependência do contexto, para manter independência absoluta com referência às decisões da Corte, dessa maneira tomada. Minha atuação será discreta. Vou agir com cautela e discernimento. Espero que não confundam com omissão, insegurança e politicagem. Assunto momentoso é a expectativa presente em um ano eleitoral. Seria romântico e até ingênuo esperar que disputas pelo poder possam ocorrer nas nuvens de um ambiente paraíso. A busca pelo voto, na ânsia pelo poder, é uma ação humana real, em que é perpassada toda a nossa miséria. A radicalização é visível em todos os pleitos, como se verifica historicamente. Nada obstante, em um regime constitucional de Estado Democrático de Direito, depois do processo eletivo, há de prevalecer a regra da democracia e não a falta de regras da anarquia. Dizia São Tomás de Aquino que a liberdade escraviza, o que liberta é a lei. Temos que seguir aderentes à nossa constitucional democracia, mesmo que incipiente. Respeitar a vontade popular expressada no voto para que se tenha um poder legitimado. A polarização só é admissível até a finalização das eleições. As instituições judiciárias estão preparadas para a regularidade do processo e para a garantia do povo, a voz soberana da nação, de que sua vontade será cumprida. As novas mídias, internet, tecnologias avançadas para a exploração das redes sociais com fins eleitorais, mesmo no tempo da pós-verdade, se é que isso existe, não deveriam propagar intencionalmente a desinformação. Isso em nada ajuda à formação da sociedade, onde deve prevalecer a decência própria das pessoas de bem. Sem pretensão de lecionar política, ressalto que as concepções de direita e esquerda, na própria ciência política, não mais permanecem. Há pautas inteligentes e adequadas em ambas concepções, que podem ser aplicadas com o objetivo maior de empreender satisfatoriamente o aperfeiçoamento do processo civilizatório que se pretende seja desenvolvido. Isso é o que importa e deve informar as consciências livres e voltadas para o bem comum a que se referia Tomás de Aquino. O posicionamento intransigente das duas concepções é deveras anacrônico. Em momentos tais, avulta a importância do Poder Judiciário, na sua destinação constitucional precípua da dirimência dos conflitos. Não há protagonismo algum nessa missão, é o que fazemos o tempo todo. O Judiciário, como dito, detém a destinação constitucional, como quis a Assembleia Nacional Constituinte, poder originário da soberania popular, para resolver conflitos e interpretar a Constituição normativamente.
A palavra, no controle concentrado da constitucionalidade das leis, é da Suprema Corte. A Constituição, como dizia Rui, é a carta política da nação. Para que tenha materialidade no mundo real, que apresente concretude no mundo fenomênico, são necessários os juízes e juízas que a interpretam e lhe dão aplicabilidade prática. O judiciário não governa. É o poder metaposicionado para resolver conflitos no julgamento de casos em que provocado. Nossa democracia é representativa. O legislativo tem os instrumentos de controle legal sobre quaisquer desvios que possam ocorrer. O Executivo indica os membros do Supremo Tribunal Federal que se submetem à aprovação do Senado. Esta é a legitimidade formal do Judiciário. Para abordar a legitimação material do Judiciário, é preciso consultar Aristóteles. Para quem é legítimo, tudo aquilo que é consentido. O que está consensuado tem legitimidade, porque a dimensão volitiva dos envolvidos concorda. Com efeito, cada petição encaminhada ao Judiciário está legitimando. Daí todo o esforço institucional para fazer o melhor. Mas o que é o melhor quando se envolve a questão ideológica? Não é certo o conceito. Creio que a tolerância é, por princípio, inafastável. De todo modo, cabe a lembrança a Rui Barbosa em discurso no Senado. É do Poder Judiciário a prerrogativa e o privilégio de errar por último. Em suma, se estamos na rota de avanço no processo civilizatório a que me referi anteriormente, que fique estandeado que esse também tem gênese na Carta Política da República, que equivale a um pacto social a lidar com direitos agora de terceira geração. Seja observado o compromisso constitucional preambular da construção de uma sociedade fraterna e solidária. Tão somente. De ordem da presidência, saudamos os senhores vice-presidente da República, Hamilton Mourão, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, em nome de quem cumprimentamos todos os ministros do STJ, Laurita Vaz, Isabel Galotti, Sebastião Reis Júnior, a Suzete Dumont Reis Magalhães, Reinaldo Soares da Fonseca, Fernando Gonçalves. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e ministros daquela Egrégia Corte, Cássio Nunes Marques. Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, Márcio Goulart Maia e Luiz Fernando Bandeira de Melo. Governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Representante do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, em nome de quem cumprimentamos todos os conselheiros federais da OAB, presidentes e vice-presidentes das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil e os senhores advogados. Deputados federais Mauro Lopes e Bia Kisses. Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora federal Marisa Santos. Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, desembargador federal Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Representando o presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, desembargador federal Marcelo Granado. Ministros do Superior Tribunal do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho e Alberto Bassos Balazeiro. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador eleitoral Humberto Ulloa. Representante do presidente do TRT, 23ª Região, vice-presidente João Carlos Ribeiro de Souza. Senhores desembargadores dos Tribunais de Justiça, Tribunais Eleitorais e Tribunais Regionais do Trabalho. Secretário-Geral do Supremo Tribunal Federal, Juiz Federal Pedro Felipe de Oliveira Santos. Secretário-Geral do Conselho da Justiça Federal, Juiz Federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes. Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, Juiz Federal Eduardo André Brandão. Procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da Primeira Região, José Robalinho Cavalcante, e membros do Ministério Público Federal.
representando o Procurador-Geral da República, chefe de gabinete, Eunice Carvalho. Procurador-Geral da Justiça de Estado de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior. Procurador da Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte. Procurador-Geral Federal, Miguel Cabreira Cauã e membros da Advocacia Geral da União. Procurador Regional da União da Primeira Região, Diogo Palau Flores dos Santos. Procuradora Regional Federal da Primeira Região, Renata Maria Periquito Pontes Cunha. Presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, AJUFé, Juiz Federal Chamil Cipriano, em nome de quem saudamos todos os juízes federais da Primeira Região. Presidente da Associação dos Juízes Federais da Bahia, AJUF-BA, Juiz Federal Saulo José Calçalho Bahia. Representando o Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais, Procurador do Estado de Minas Gerais, Lucas de Oliveira Andrade Coelho. Presidente interino nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Cássio Ramos. Presidente dos Institutos dos Advogados Brasileiros, Rita de Cássia Santana Cortes. Secretário-Geral da Presidência, Juiz Federal Cleberson Rocha, Juiz Federal em auxílio à Presidência, Henrique Gouveia da Cunha, em nome de quem cumprimentamos todos os juízes federais convocados no TRF Primeira Região e nos tribunais superiores. Diretor do Fórum da Seção Judiciária do Distrito Federal, Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, diretora do Fórum da Seção Judiciária de Minas Gerais, Juíza Federal Vânila Cardoso André de Moraes, em nome de quem saudamos os diretores do Fórum e diretores das subseções judiciárias da Justiça Federal da Primeira Região. Diretor-Geral de Secretaria do TRF Primeira Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, em nome de quem saudamos todos os servidores da Justiça Federal. Senhora Beatriz Tunes Luciano Pereira, esposa do presidente José Amilcar de Queiroz Machado, em nome de quem cumprimentamos todos os familiares, amigos e convidados dos magistrados ora empossados, senhoras e senhores. Desculpem um pouco de emoção, mas é o momento mais alto da minha carreira. Novamente agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada essa sessão solene, agradecendo a presença de todas as dignas autoridades, convidados e familiares.